Como é que foi para você esse processo do desenvolvimento da sua clarividência? Tá, isso foi o seguinte, eu comecei a ter saídas do corpo quando eu tinha 15 anos, já contei isso aqui em outros programas. Então eu levei mais ou menos dos 15 aos 18 anos, me situando o que era uma experiência fora do corpo, porque não tinha muita literatura sobre o tema naquela época. As pessoas com mais idade vão lembrar que o que tinha na década de 1970 era Lobsang Rampa, por exemplo, que abordava superficialmente alguns temas, incluindo as saídas do corpo, que ele chamava ali de viagem astral. Tem até um livro dele que se chama Você e a Eternidade, do capítulo 9 ao 12, ele trata das saídas do corpo. Tem o livro A Terceira Visão, era o que tinha na época, Samuel. E aí, entre os 17 e os 18 anos, eu comecei a ver presenças espirituais, porque até então eu tinha as saídas do corpo espontâneas, eu nunca procurei nada disso, eu fui atropelado pelas saídas do corpo e os sintomas que antecediam, como a paralisia, sensação de falsa queda, pulsação de luz na minha testa, que eu não entendi o que era, dilatação da aura, estados vibracionais. Eu levei quase 3 anos sozinho, tentando descobrir no escurinho do quarto, né, o que estava acontecendo comigo. E aí eu pegava um livro aqui, um livro ali, e ia tirando alguma informação, e de conjunto eu tentava entender o que estava rolando. Até então, nas saídas do corpo, eu via montanhas, cidades, sempre de um ponto de vista bem alto, como se eu fosse uma consciência incorpórea, sem forma, bem alto, olhando para baixo. Cidades, florestas, oceanos, né, numa vivência extrafísica, mas sem sair do duplo extrafísico do plano físico. Quando chegou entre 17 e 18 anos, começaram a surgir mentores extrafísicos nas experiências fora do corpo. Se identificaram, eu já contei, inclusive, na última live que a gente fez, o contato em que eles apareceram na sala da minha casa, onde eu morava com meus pais. Isso eu contei no programa anterior. Não vou repetir aqui, porque é só o pessoal acessar antes. E aí eu fui me acostumando a aplicar passes extrafísicos em entidades que estavam carentes, apegadas ao plano físico após a morte, principalmente vítimas de violência no Rio de Janeiro, onde eu cresci, na Baixada Fluminense. Então, aos 19 anos, já tendo as saídas do corpo desde os 15, vendo presenças extrafísicas com as quais eu me acostumei, eu não estou falando de bolinha de gás do lado de lá, coisinha vaporosa, estou falando de pessoas extrafísicas com aparência humanoide igual a gente, porém translúcidas, positivas, e que me levavam nas saídas do corpo para prestar assistência invisível. Então, muito jovem, eu me acostumei com a parte espiritual. Isto antes de seguir qualquer lugar, frequentar qualquer canto, porque eu sempre fui muito livre. Quando chegou aos 19 anos, eu já tinha lido a literatura teosófica, em sua grande maioria, Blavatsky, da qual eu sou fã até hoje, Annie Besant, Leadbeater, Ginara Jadasa, Major Arthur Powell. A literatura teosófica clássica, já tinha lido muita coisa de ocultismo, principalmente da ordem martinista, Stanislas de Guaita, Papi, a obra anterior do Eliphas Levi, e muitas coisas de ocultismo, e sempre pesquisando as saídas do corpo nesses meios todos. Quando eu cheguei aos 19 anos, eu senti uma necessidade interna de conhecer o lado espírita e o lado da Umbanda, né, em relação às saídas do corpo. Então, eu comecei a ir em alguns lugares para assistir algumas reuniões. Eu tinha 19 anos já, eu tinha bagagem da saída do corpo já de alguns anos, desde os 15, toda a literatura que eu estava lendo. Eu não conhecia até então pessoas que trabalhavam com isto, né? Eu era um jovem tateando sozinho no meio espiritual, né, com as próprias experiências fora do corpo, me guiando nessa jornada. Então, eu comecei a ir em alguns grupos espíritas para conhecer e alguns grupos de Umbanda. Inclusive, eu fui fazer uma palestra num grupo de parapsicologia na época, e aí eu contei as experiências fora do corpo que eu tinha, e lá tinha uma pessoa de um grupo de Umbanda que falou assim: Wagner, essa experiência que você tem, muitos médios da Umbanda também têm, e não tem muita literatura na Umbanda, naquela época, pelo menos, que fala disso. Você não quer ir lá no meu grupo de Umbanda? E eu fui, contei as experiências que eu estava tendo, muitos médios se identificaram, e eu comecei a assistir algumas reuniões de Umbanda. Depois,
fui convidado aí também para um centro espírita para dar palestra, contar as saídas do corpo que eu tinha, e ali também vários médiuns identificavam para mim as saídas do corpo. Então, quando tinha 19 anos, eu comecei a frequentar a Fraternidade André Luiz, no bairro da Penha, no Rio de Janeiro, e ali, nas sessões de desobsessão, que eu comecei a participar para ajudar, a minha mediunidade ela eclodiu, ela abriu assim abruptamente, e eu me tornei um médium de desobsessão, sendo que, Samuel, naquela ocasião, eu acoplava alguma das entidades doentes para receber ajuda, e durante o sono, mais tarde, de madrugada, eu era levado fora do corpo pelos mentores para conversar com as mesmas entidades que tinham passado pela sessão de desobsessão horas antes. Então, a minha sessão ela duplicava. Era toda quarta noite ali e horas depois de madrugada, fora do corpo, eu via claramente que uma coisa antecedia a outra, ou melhor, se seguia a outra, e muitas vezes, numa noite antes, eu era levado já para ser preparado para a sessão do dia seguinte. Então, ali eu comecei a mesclar tudo que eu tinha de saída do corpo de forma anímica, todo o estudo que eu tinha de teosofia, de ocultismo e de outras áreas, eu comecei a agregar no trabalho de desobsessão e as saídas do corpo mescladas. Então, algo que era anímico mesclou a parte mediúnica e isso ampliou um pouco a minha aura e a minha sensibilidade na vigília. A essa altura do campeonato, eu comecei a aprofundar a literatura espírita, que tinha Allan Kardec, né? O Livro dos Espíritos, capítulo 8, a partir da pergunta 400 em diante, fala das saídas do corpo. Algumas coisas no Livro dos Médiuns, algumas outras coisas na Revista Espírita, daquela época, que tem coisas excelentes também, e depois a literatura clássica da área espírita, Leon Denis, Gabriel Delany, Camilo Flammarion, posteriormente Ernesto Bozano. E aqui no Brasil, toda a série Nosso Lar, do André Luiz. Eu estava frequentando a Fraternidade André Luiz, que a dona Enedina de Freitas tinha montado, ela via o André Luiz fora do corpo, se comunicava com ela, era uma coisa muito bonita. E aí eu fui aprofundando a literatura espírita para poder entender os fenômenos mediúnicos que agora estavam mesclados na saída do corpo. E, concomitantemente, eu fui ampliando o que tinha na Umbanda também. E, na época, tinha o W.W. da Mata e Silva, no Rio de Janeiro, que era um umbandista muito pé no chão, que adiantou muitas coisas da Umbanda. Na década de 70, ele tinha um livro chamado Umbanda e o Poder da Mediunidade, que tinha um capítulo sobre saídas do corpo no astral inferior, com a ajuda de Exus. E eu sempre com a mente muito aberta, eu estudava de tudo. E a minha experiência fora do corpo me guiava no meio o que estava correto ou não, porque a própria experiência ela vai te trazendo informação. Então, quando chegou, mais ou menos entre os 22 e os 25 anos, Samuel, eu comecei a fazer um trabalho em casa. Toda noite eu chegava, eu trabalhava 10 horas por dia numa empresa, também no bairro da Penha, na avenida, na rua Conde de Agrolongo, e depois na Avenida Lobo Júnior, e fiquei alguns anos trabalhando no bairro da Penha. Chegava em casa e tomava um banho, e antes de jantar, eu me concentrava durante meia hora a 40 minutos, pulsava a luz nos meus chakras, que eu já sentia espontaneamente, e irradiava energia em silêncio para a humanidade. Eu já um médium desenvolvido, eu aconselho esse trabalho de radiação sozinho em casa para quem é médium, conhece desobsessão e não teóricos variados que estudam irradiação em casa e querem fazer sem ter uma retaguarda anímico-mediúnica sadia e as sensações do que aquilo remete à pessoa. Então, comecei a fazer essa irradiação de energia e os mentores me ajudavam nisso. Então, o que eu fazia, Samuel? Eu sentava e começava a pulsar luz branca na minha testa, como se fosse um solzinho interno, com calma, e ao mesmo tempo nas mãos, às vezes no chakra cardiorrespiratório. Então, entre os 22 anos e os 25, eu já estava casado, eu me casei muito cedo naquela época, e isso me ajudou a estabilizar também afetivamente, porque isso ajuda muito na parte mediúnica, e aí eu pulsava a luz e daí rolava o serviço. Então, durante 3 anos, dos 22 aos 25, eu pulsando luz na testa, lentamente a percepção da clarividência foi abrindo, aí nas sessões de desobsessão, eu conseguia ver antes da sessão começar o que acontecia. Por quê? Lá na Fraternidade André Luiz,
tinha uma saletinha de passes ao lado do salão principal, onde rolavam as reuniões, e a Enedina gostava muito do Ramatiz, tinha um quadro enorme do Ramatiz lá, uma maca para a pessoa deitar, luzes coloridas para trabalhos de cromoterapia. Como eu trabalhava no mesmo bairro da Penha, eu saía às 18 horas do trabalho e a sessão começava às 20 horas. Então, eu tinha a chave do centro, a Enedina me autorizou, eu subia no segundo andar da casa, onde era a reunião, e aí, 6h30, eu já estava lá, 1h30 antes da reunião. O que eu fazia? Eu entrava na saletinha de passe, relaxava e, às vezes, tirava uma cochilada de 40 minutos a 1 hora na maca, sendo que o pessoal chegava na sala concomitante aos poucos, né, o pessoal público presente, e aí, muitas vezes, nessa saletinha, eu tinha saídas do corpo. O que eu fazia? Eu atravessava a parede e ia para o salão onde aconteceria a reunião. E aí eu via a montagem da reunião por parte dos mentores. Daqui a pouco eu vou comentar as coisas que eu via, porque isso é muito interessante para vários de vocês que são médiums, e acredito que essa live aqui hoje, ela interesse bastante para médiums e trabalhadores em geral de qualquer linha, né? Obviamente que eu não estou falando para teóricos ou para pessoas que acham que sabem muito, porque eu estudo isso esse tempo todo com essa prática que eu tenho, não acho que eu sei tudo ou que eu sei ou que só o que eu vejo está certo. Nada disso. Então, eu acredito que a segurança do que eu vou passar vai ajudar pessoas a entender suas próprias projeções. Aí a clarividência foi abrindo até ficar, né, como está até hoje, me valendo muito, não para observar coisa dos outros aleatoriamente, mas para me guiar no trabalho, para observar algo na aura de alguém e ajudar, ou seja, para finalidades positivas. Excelente, você acabou de assistir a mais um corte da TV Consciência Próspera. Espero que tenha gostado. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, clique no link na descrição deste vídeo. E se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e autoconhecimento, se inscreva aqui no canal. Gratidão e que as melhores energias cheguem até você.